Seja bem-vindo ao programa Mente Cristã. O meu nome é Lucas Rosalém e esse aqui é o nosso quadro sobre teologia protestante. Este aqui é o nosso quarto e penúltimo vídeo sobre a nossa série sobre a revelação. No vídeo passado eu falei sobre alguns conceitos como a revelação especial, a revelação verbal e o princípio da acomodação. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco mais sobre o processo da revelação ao longo das eras e eu vou usar basicamente dois materiais. Um deles é esse pequeno livro aqui de 60 páginas. Ele é o primeiro volume de uma série de 3 volumes sobre a Confissão de Fé Presbiteriana, a denominação que eu faço parte, que é uma das vertentes principais da Reforma Protestante. Talvez você já tenha ouvido falar do Augustus Nicodemos. Bom, ele é pastor nessa denominação. O outro material que eu vou usar é um livro chamado Eu Sou, do teólogo Heber Campos, e é com um comentário dele que eu quero começar aqui sobre a autorrevelação de Deus. Bora lá? A verdade de Deus, que esteve escondida em sua mente desde a eternidade, precisava ser comunicada aos homens, a fim de que eles pudessem conhecer alguma coisa a seu respeito. Nesse processo histórico, a revelação foi o primeiro passo dado por Deus para que a sua verdade chegasse a nós. Para que as suas criaturas conhecessem a verdade de modo inteligível, era necessária a ação reveladora de Deus em palavras. Então vamos lá. Quando a gente fala da revelação, a gente está falando de um conjunto de informações, certo? Nos primeiros vídeos aqui dessa série, a gente viu que a própria natureza revela a existência e a glória de Deus, enquanto a consciência humana ela evidencia que existe um padrão moral absoluto, uma maneira correta de viver, mas que as pessoas naturalmente rejeitam essas percepções ou, quando não rejeitam, acabam fazendo no máximo religiões falsas. Elas são falsas porque não conseguem salvar as pessoas que criaram as religiões. E o motivo disso é que a nossa natureza limitada e caída não permite que a gente conheça o suficiente de Deus por conta própria. Mas sabendo disso desde o início, Deus teve um plano para reconciliar a humanidade com Ele, e aos poucos Ele foi revelando como isso tudo ia acontecer. Então veja bem, a Bíblia ela não é a própria revelação de Deus, ela é o registro dessa revelação. A Bíblia é a revelação escrita, tá? E por que houve um registro da revelação? Justamente para a gente ter a revelação completa e inerrante da vontade de Deus e disso que a gente chama de plano de salvação. É por isso mesmo, pela natureza e pelo propósito da Bíblia, que nós protestantes vamos dizer, por óbvio, que a gente crê somente como adequada aquela revelação que está na Bíblia. Ou seja, nós cremos que é somente através das Escrituras que a humanidade consegue ter um relacionamento com Deus, consegue ter um conhecimento correto de Deus, por exemplo, livre de superstições. E aqui eu preciso esclarecer algumas outras coisas, porque, veja bem, a Bíblia não caiu pronta do céu, né? Ela não caiu no nosso colo pronta, do jeito que ela está hoje. A revelação que Deus fez de si mesmo, ela foi dada não de forma completa de uma vez só, mas ela foi dada aos poucos, de forma gradual, ou de forma progressiva. E esse é mais um daqueles conceitos básicos que eu preciso apresentar aqui, que é o conceito da revelação progressiva. E como foi que essa revelação aconteceu? Bom, no começo, Deus falava diretamente ao primeiro casal, Adão e Eva. E as coisas que Deus contou de si mesmo para esse casal, o casal contou para os seus filhos. Uma prova que a gente tem disso é que os filhos de Adão e Eva já faziam sacrifícios muito antes da lei mosaica. É claro que eles sabiam muito pouco, né? E depois disso, Deus continuou falando com pessoas específicas. Pouco a pouco, ele foi revelando mais detalhes da sua vontade, principalmente de como ele faria para reconciliar pecadores com a Trindade. E foi indo assim de pouquinho em pouquinho até chegar nos tempos de Moisés, milênios depois de Adão e Eva, que foi quando finalmente a revelação começou a ser registrada. Numa outra série minha eu escrevi o seguinte: primeiro Deus revelou sua lei gravando informações em tábuas de pedra. Posteriormente, ele confirmou a autoridade concedida aos profetas por meio de milagres. Veio até o seu povo através de teofanias, anjos, sonhos e visões, e por fim, pelo seu próprio Filho, Jesus. Progressivamente, Deus comunicou ao seu povo, no curso dos séculos, as verdades necessárias à salvação. Deus falou através de Noé, Moisés, Davi, Salomão, dos profetas, dos apóstolos e de Jesus. Ele confiou à igreja essa revelação inspirada, clara, precisa e autoritativa, suficiente para ensinar tudo que o homem precisa e deve conhecer com vistas à sua salvação para a glória de Deus. Por isso, o conhecimento de Deus é encontrado exclusivamente nas Escrituras e é nelas que descobrimos quem Deus é, como Ele quer ser adorado, quem nós somos e como devemos viver neste mundo que não é nosso, mas dele. E agora eu quero que você se lembre aqui de um conceito que a gente falou no vídeo anterior, que é o princípio da acomodação. Você lembra o que é isso?
Basicamente é que, por causa das limitações humanas, Deus precisou se revelar verbalmente a nós. Mas a acomodação de Deus na revelação, ela vai muito além disso, né? Como, por exemplo, quando você vê passagens bíblicas dizendo que Deus estende a sua mão, ou que Ele está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. É claro que essas passagens não são literais. Deus não precisa de ouvido, Deus não tem um corpo humanoide igual ao nosso. Essas passagens estão tentando descrever as ações ou até os sentimentos de Deus de uma forma que faça sentido para a gente. A gente pode dizer que esses textos, essas passagens, essa maneira de falar, é uma acomodação, se não ao nosso intelecto, pelo menos ao intelecto do primeiro público das passagens, do destinatário original de cada passagem. Então isso aí que é o princípio da acomodação. Mas ao lado desse conceito, a gente tem um conceito que eu falei agora há pouco, que é o da revelação progressiva. Ou seja, Deus não revelou tudo dele desde o início. Ele foi revelando de si mesmo, da sua vontade, do plano de salvação aos poucos. E isso também tem a ver um pouquinho com o princípio da acomodação. Quando você vê, por exemplo, informações ou assuntos lá no Antigo Testamento que são pouquíssimo claros, mas que quando a gente chega no Novo Testamento, os mesmos assuntos parece bem simples. Ou, por exemplo, quando você vê no Antigo Testamento milagres, rituais, cerimônias, festas sagradas, coisas desse tipo aí, isso significa que Deus, aos poucos, ele estava tentando construir toda uma mentalidade no povo hebreu, ele estava construindo uma cultura para os hebreus, preparando aquele povo para que eles conseguissem entender quem Deus é, quem eles eram e qual era o propósito de Deus para eles como nação, que era basicamente carregar a semente do Messias até o seu nascimento. É óbvio que eu estou falando aqui de Jesus. Agora pensa comigo aqui, será que, já que a revelação de Deus ao povo foi dada progressivamente, foi dada aos poucos, será que isso significa que Deus salvou seu povo cada vez de uma maneira um pouco diferente? E a resposta é não. Por quê? Porque o único caminho para a reconciliação da humanidade com Deus sempre foi Jesus, sempre foi o Cristo. E as pessoas do Antigo Testamento, elas simplesmente não sabiam quem seria o Messias. Muito menos que o Messias seria o próprio Deus encarnado que nasceria de uma virgem e morreria numa cruz para levar sobre si os pecados do povo de Deus. Eles não sabiam exatamente como Deus ia fazer isso aí. Aquelas pessoas do Antigo Testamento simplesmente confiavam em Deus e eram salvas pela fé. Elas obedeciam a Deus pela fé. Então a gente pode dizer que no Antigo Testamento Deus estava salvando pessoas com base na resposta delas ao conhecimento que elas tinham em cada época. A fé daquelas pessoas do Antigo Testamento era em algo que elas não podiam ver, que elas não sabiam direito como ia acontecer. Diferente de nós que já temos aqui toda a revelação completa e que já sabemos exatamente qual foi a forma de Deus para concretizar o plano da salvação historicamente. E não é à toa que eu estou chegando aqui no final desse quarto vídeo, indo para o último vídeo da série já, puxando esse assunto de Jesus, porque a pessoa e a obra de Jesus são tanto o motivo quanto o próprio conteúdo da revelação que foi registrada desde o Antigo Testamento. Por isso que a gente diz na teologia protestante que toda a Bíblia aponta para Cristo. Esses materiais todos que eu usei aqui, eu vou deixar os links na descrição, junto com os links de 3 vídeos também. O primeiro deles é um vídeo do professor Carlos Xavier, que é um libertário teólogo, onde ele vai estar explicando lá a necessidade da revelação especial. O segundo link é um vídeo do Augusto Nicodemo, justamente, onde ele conecta os 2 assuntos principais nessa disciplina, que são a revelação geral e o sola scriptura. E o terceiro vídeo é uma explicação um pouco mais completa sobre esse processo que eu chamei de revelação progressiva. Assista esses vídeos se você puder, para você ficar um pouco mais preparado para o 5º e último vídeo dessa série que eu vou soltar na semana que vem, que é justamente sobre a pessoa e a obra de Jesus, o Cristo, o Messias do Antigo Testamento revelado em plenitude no Novo Testamento. Mas, por hoje é isso. Não esquece de mim, meu nome é Lucas Rosalém, do Universo Antares, e a gente se vê no próximo vídeo.